O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, é bom estarmos aqui na casa do Senhor, casa de oração, casa do encontro pessoal com Jesus, que se faz companheiro nosso também. Jesus é companheiro de caminhada no nosso dia a dia.
E hoje as leituras mostram o poder do Cristo ressuscitado sobre as nossas vidas. Deus tem poder, mas eu preciso me abrir a esse poder de Deus que acontece nos corações que o desejam. Desejar Deus. Ficar em paz. Eu sei que é fácil dizer isso, ficar em paz. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que nós não temos tribulações, nem desânimos, nem problemas familiares, problemas no trabalho. Todo mundo tem isso. O que eu estou dizendo é não fazer desses problemas, dessas dificuldades, ou dos medos ou ansiedades, não fazer disso o Senhor da sua vida. Porque Cristo é o Senhor da vida. Ele venceu a morte, meus irmãos. A primeira leitura de hoje mostra isso. Na porta formosa do templo, aquele homem que estava acostumado a receber migalhas e esmolas materiais, nunca tinha tido a oportunidade de receber o Cristo, o poder do ressuscitado. Por isso, isso nos anima para quando a gente vier a dizer, e às vezes a gente diz, eu não dei nada porque eu não tinha nada para dar. Sempre temos o que dar. Quando não tivermos nada materialmente, nós temos o mais importante, que é o tempo, que é a atenção, que é a própria essência nossa, que é o Deus da vida, que Pedro e João ofereceram àquele homem que estava sentado. Talvez seja a ocasião que nós podemos oferecer o que de melhor temos, que é a própria vida, o próprio tempo e o próprio Deus que também habita dentro de nós. Pedro diz, ouro e prata não tenho, ou seja, não tenho nada materialmente, mas eu tenho o que há de melhor nesse momento, Cristo ressuscitado que venceu a morte. Mas o que eu tenho, eu te dou. O que eles tinham naquele momento era uma alegria incontida, era uma felicidade muito maior do que qualquer problema, do que qualquer tristeza, do que qualquer sinal de morte. Isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. O nome de Jesus tem poder, meus irmãos. Tem. E não vamos só falar de Pedro e João lá na porta formosa do templo. Eu tenho visto, e vocês também com certeza devem já ter visto muitas vezes, esse poder do nome do Senhor reinar sobre tantos sinais de morte. Deus tem poder. Abramos-nos a esse poder de Deus. E o poder de Deus é o amor, meus irmãos. Esse foi o poderio de Deus que venceu inclusive a morte. A capacidade de amar e perdoar até o fim. Um homem e uma mulher que perdoa até o fim, não tem nada que o possa dominar. Nada, nada, nada. Sinta isso, meu irmão. Acolha isso e viva isso. E cantemos isso como o Jonas Abibes canta. Ouro e prata. Eu vou pegar a nota para não me perder. Lá maior. Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Foi andando, saltando e louvando a Deus, andando, saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Se tem alguém que está com medo, e o tempo inspira muito medo, tem colocado muito temor na vida das pessoas, o contexto atual em que vivemos é de levar-nos a um pavor tremendo.
se você está ficando encolhido, prostrado, diante da situação, atenda esse chamado de Deus hoje. Levanta-te e anda. Não fique parado no medo, na ansiedade, meu irmão. Não deixe que nenhuma situação lhe detenha. Siga aquilo que Madre Teresa de Calcutá dizia. Essa mulher teve motivos N para recuar. Mas ela dizia: enquanto você puder correr, corra. Quando você não puder mais correr, trote. Chegar o tempo que você não puder mais trotar, caminhe. E não podendo mais caminhar sozinho, porque você se sente inseguro e com medo de cair, se apoie numa bengala ou em alguém, mas nunca se detenha. Nunca se detenha. E que esse poder de Deus seja a nossa força, para que nós possamos, nessa comunhão, nesse partir o pão que vai acontecer nesta missa de hoje, descobrirmos e reconhecermos Jesus vivo, que nos dá esse poder, essa força. Aqueles 2 discípulos de Emaús, um tem nome e o outro não tem. Eu gosto sempre de frisar isso. Quando cita o nome de um e deixa o outro em aberto, é porque é para nós nos encaixarmos ali naquele que não tem nome. Esse discípulo sem nome somos nós, meus irmãos, que também muitas vezes andamos cabisbaixos, desorientados, confusos, perdidos, vazios, sozinhos na estrada, tentando encontrar de novo motivo para viver, e às vezes não encontra, se não abrirmos os olhos se não abrirmos os olhos e não percebermos Deus se revelando, nós vamos para o fundo do poço. Mas se a palavra arder no nosso coração, e se eu for capaz de sentar à mesa e partilhar o pão, pode ter certeza que Jesus vai se revelar também na nossa vida. E preste atenção, aqueles homens andavam sem rumo, andavam sem perspectiva, os sonhos tinham sido cefados, e Jesus entra na vida deles. Jesus entra na nossa vida quando nós estamos passando pelas piores situações, meus irmãos. E muitas vezes nós achamos que Deus sumiu da nossa vida. Não, Jesus está ali. Quando você estiver sentindo a maior dor, a maior decepção, preste atenção, abra os olhos, abra os ouvidos, porque Deus está aí do seu lado. E às vezes na sua casa, você às vezes está dentro do seu quarto, trancado, e não percebe Jesus se revelando na pessoa do irmão, do marido ou da esposa que está dentro de casa. É preciso perceber Jesus como um companheiro de caminhada, senão a gente vai para o fundo do poço. E Jesus entra na nossa vida de uma forma tão disfarçada que, se a gente não estiver atentos e com um coração em paz, a gente não percebe. Ele entra, chega entre os dois e diz: o que é que vocês estão conversando? Se faz de desinformado para nos informar. Olha que coisa linda. Ah, mas tu é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses dias. O que foi? Olha só, se faz de desorientado para nos orientar. Maravilha. Meus irmãos, oração é isso, é sentir esse Deus sutil se revelando na nossa vida. O que foi? Aí vai, mas será que não era possível, Senhor? O Senhor tinha que passar por isso. Vocês não leem as Escrituras? Aí fez um apanhado, uma síntese das Escrituras, começando por Moisés, passando por todos os profetas, até chegar na atualidade. E nada de abrir os olhos. Nada de abrir os olhos. Quantas missas, quantas reuniões, quantos encontros, e às vezes nós não abrimos os olhos, meus irmãos. Isso só vai acontecer, sabe quando? Quando a gente é capaz de acolher. Por isso que eu digo, e sem medo de errar, meus irmãos, a acolhida e a gratidão são as duas coisas mais importantes na vida de um ser humano, e são as duas coisas que mais pode fazer a gente reconhecer Deus na pessoa do irmão. Aí Jesus dá o último
Faz o último teste com eles. Faz que vai mais adiante. Ele queria mesmo abrir os olhos, mas ele testa de tudo que é jeito. Jesus faz isso conosco também. Ele não desiste de nós, gente. É impressionante, eu fico pasmado, não sei vocês. Eu fico pasmado, não tem nada, não tem mérito nenhum nosso. O negócio é que esse nosso Deus é bom demais. É um Deus apaixonado de tal forma que não desiste de nenhum dos seus filhos. Sinta isso, meu irmão. E multiplique isso no dia a dia. Seja esse que se torna companheiro de caminhada, sendo a figura e a sombra de Deus, ou a presença de Deus na vida dos irmãos. É preciso fazer isso, meus irmãos. Às vezes é preciso a gente se diminuir, se humilhar, fazer de conta que não sabe nada, para poder captar os sentimentos da pessoa e depois ser um instrumento de Deus na vida dessa mesma pessoa. Nunca seja moralista na igreja, meu irmão. Presta atenção ao nosso Cristo ressuscitado. Veja se Jesus ficou dando lição de moral em alguém. Jesus queria gerar paz, confiança nos seus filhos. Aí ele diz, eu vou mais adiante, tchau. Não, Senhor. Aí vem a atitude do discípulo, que deve ser também a nossa atitude. Fica conosco, Senhor. Vamos prosseguir, a conversa está boa. Já é tarde, ou seja, está escurecendo, está ficando cada vez mais pior. A tua companhia nos trouxe pelo menos uma conversa, um diálogo saudável. Fica conosco, Senhor. Esse é o grito de muitas pessoas nesse contexto que estamos vivendo atualmente. Fica conosco, Senhor. Precisamos da tua companhia. E Jesus aproveitou, porque quando você pede, e aqui está o segredo da oração. Quando você pede com fé, quando você pede sem duvidar, meu irmão, Deus entra e faz refeição conosco. E na hora que Ele entra e abençoa, no abençoar a caridade e o amor da acolhida, Ele se revela. Não tem quem não reconheça Deus. E aqui eu quero concluir minha reflexão. É impossível não reconhecer Deus em quem faz o bem, em quem pratica a caridade. Preste atenção a isso, meus irmãos. Aonde tem um homem ou uma mulher acolhendo e praticando o amor, é uma linguagem fácil de se compreender, que toca o coração. E naquele momento, os homens que estavam com a cabeça baixa, desanimados, sem sonhos e sem perspectiva, hora de dormir, porque já era escuro, hora que dormir que nada, gente. Quando a gente encontra Deus, a gente perde até o sono. Voltaram correndo para Jerusalém, levar a notícia. Encontramos Jesus. Quem encontrou Jesus não pode mais parar. Não pode mais. Ele não tem nem espaço para guardar essa novidade tão grande. O desejo dele é de multiplicar essa novidade, essa boa notícia. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Assim seja. Amém. A sombra vai se abrindo quando a noite cai e vão fugindo tantas luzes de um dia que jamais há de se acabar, de um dia que há de começar sempre, porque sabemos que uma nova vida aqui nascida ninguém mais cancelará. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor,
que será. Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Como o mar se espraia infinitamente, o vento soprará e abrirá os caminhos escondidos tantos corações, onde ver uma nova luz clara, como uma chama, e onde passa queima o teu amor, todo mundo invadirá. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. A humanidade luta, sofre, espera. É terra seca e no céu não há nuvens, mas a vida não lhe faltará. A esperança brilhará para sempre, contigo unidos, ó fonte de água viva. Tua presença o deserto acabará. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá.